Olá pessoal, tudo bem? Falando diretamente aqui da Alemanha, da cidade de Hamburgo, e hoje eu vou gravar para vocês um vídeo sobre algumas das dúvidas mais comuns que aparecem no consultório. Separei algumas aqui para vocês, para não deixar nenhuma dúvida importante de fora. Então vamos lá. Primeira dúvida muito comum, número 1. A dor no quadril é normal com a idade? Isso é um grande mito. Sim, existe uma verdade que a artrose do quadril e as dores no quadril vão se tornando mais comuns à medida que as pessoas vão envelhecendo. Isso não significa que isso seja normal. Repetindo, existe sim uma maior frequência, uma maior probabilidade de você ter dor no quadril à medida que você vai envelhecendo, mas isso não acontece com todas as pessoas, não acontece nem com a maioria das pessoas e não é uma coisa obrigatória. Isso significa que se a pessoa cuida direitinho da própria saúde ortopédica, faz atividade física regularmente, cuida do peso corporal, ela tem grandes chances de não ter problemas no quadril. E mais, se ela desenvolver algum problema no quadril, quase sempre isso tem tratamento. Então não deixe de procurar ajuda por esse motivo. Segunda dúvida muito comum. A prótese no quadril deixa a pessoa manca. Isso é um mito muito frequente, muito interessante de esclarecer aqui para vocês. O que acontece é que boa parte das pessoas que têm doenças graves no quadril começam a mancar por causa da doença. Depois que faz uma cirurgia de prótese no quadril, muitas vezes essa pessoa deixa de mancar ou passa a mancar menos. Então quase sempre quando você olha para uma pessoa que está mancando depois de uma cirurgia no quadril, vale a pena você perguntar para ela se ela mancava mais ou menos antes da cirurgia, ou seja, quando ela tinha uma doença sem tratamento. Geralmente o paciente manca mais com a doença do que ele manca depois que a cirurgia é feita para corrigir a doença. A maior parte dos pacientes que manca um pouco antes de operar, eles param de mancar depois que fazem a cirurgia. Os pacientes que mancavam muito, eles frequentemente mesmo depois da cirurgia passam a mancar ainda um pouco, mas mancam bem menos. Existe sim uma parcela dos pacientes que antes não mancavam nada e depois mancam depois da cirurgia? Existe, mas essa é uma pequena, uma diminuta minoria, geralmente de pacientes que têm algum tipo de complicação relacionada com a cirurgia, mas isso definitivamente não é o mais frequente. Terceiro mito muito comum relacionado com a saúde do quadril. Paciente jovem não pode ter problema no quadril. Isso, infelizmente, é um mito muito frequente. Muitas vezes o paciente, quando é jovem, não sente dores no quadril e depois passa a sentir, fica na dúvida se aquilo realmente é uma doença no quadril, se realmente ele pode ter problema, ou muitas vezes demora a procurar ajuda imaginando que aquilo vai passar sozinho, sem tratamento adequado. Existem algumas lesões no quadril que podem acontecer com o paciente jovem, diferentes tipos de lesões musculares, lesões de tendão, e existe também o impacto femoroacetabular, que é uma causa muito comum de sofrimento em pacientes mais jovens, osteonecrose da cabeça femoral, para citar alguns dos exemplos mais comuns. Então, se é um paciente jovem que está tendo sintomas debilitantes no quadril, progressivos, que não melhoram com o tempo, sem dúvida vale a pena fazer uma investigação, quase sempre tem um tratamento que pode ser feito. Vamos lá agora para o número 4. O mito é de que o exercício físico piora a artrose. Isso é um mito extremamente frequente, vejo isso no consultório com grande frequência, pacientes que já têm um certo grau de artrose no quadril e alguém disse que ele não pode mais fazer exercício, porque senão a artrose vai piorar. Mas vamos lá, vamos por partes. Vamos falar primeiro da artrose inicial, da artrose leve, depois a gente fala da artrose grave. Para os pacientes que têm artrose inicial, que têm alguma degeneração da cartilagem, já estão sentindo um pouco de dor, mas ainda não tem uma destruição grave da cartilagem, o exercício físico de baixa intensidade, de moderada intensidade, baixo impacto, ele quase sempre é vantajoso, ele está indicado e ele é benéfico. Exemplos: atividades de musculação, ciclismo, bicicleta ergométrica, spinning, pilates, yoga, são atividades que geralmente ajudam a fortalecer a musculatura sem grandes impactos e com um resultado positivo para quem tem artrose leve. O que a gente geralmente não insiste, não recomenda para o paciente é fazer atividades que tem muito salto, muita corrida, desaceleração rápida, porque isso realmente pode piorar os sintomas da artrose. Um outro assunto são aqueles pacientes que já têm artrose muito grave, aqueles pacientes que já têm uma indicação de fazer cirurgia de artroplastia. Realmente, nesses pacientes, a atividade física é quase que uma tortura e a insistência em fazer atividade física frequentemente causa mais dor e mais sofrimento. Para esses pacientes que têm uma artrose já muito grave, que já deveriam ser encaminhados para a cirurgia, realmente o melhor tratamento não é insistir na atividade física a qualquer custo, mas realizar a cirurgia logo, para que esse paciente depois possa voltar para a sua atividade esportiva. E sim, os pacientes que têm uma prótese de quadril podem sim voltar a fazer esportes normalmente, voltar a fortalecer e fazer as atividades esportivas que gostam. Mito número 5. Dor na região trocantérica só melhora com cirurgia. Muitas vezes o paciente tem uma dor na região trocantérica e acha que só vai melhorar se fizer alguma intervenção mais invasiva, uma cirurgia no quadril. E a verdade é que a grande maioria dos casos de dor na região trocantérica melhoram com diminuição do peso corporal, tratamento da obesidade, fortalecimento muscular, alongamentos, uma fisioterapia bem feita. A dor na região trocantérica, que tem como causa mais comum a tendinopatia dos tendões trocantéricos,
periféricos, os tendões do glúteo médio e mínimo, ela frequentemente melhora bastante com um tratamento conservador bem feito. E aqui eu gosto de fazer uma ressalva: tratamento fisioterápico, tratamento conservador bem feito. Infelizmente, existe uma parcela grande dos pacientes que não consegue ter acesso a uma fisioterapia de qualidade, acaba não melhorando e ficam com a impressão de que a fisioterapia não funciona. A qualidade do tratamento faz bastante diferença na capacidade de resolver esse tipo de doença. Isso é verdade para boa parte das doenças, mas no caso da dor trocantérica eu vejo que isso é uma verdade muito significativa. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Vou encerrar o vídeo de hoje por aqui. Espero ter prestado informações que vão ser úteis. Se você gostou, curta o vídeo, assine o canal, compartilhe com seus amigos. Isso com certeza ajuda o nosso canal a crescer para que a gente possa atingir mais pessoas e distribuir informação. Um abraço e até o próximo vídeo.